Olá, boa noite, companheiros e companheiras. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma palestra aqui do João Evangelista. Hoje com esse tema tão intrigante, né? Em que tantos precisamos, né, de trabalhar para extirpar ele dentro de nós, que é a vingança. Boa noite, Dilene. Boa noite, Cláudia, Valentim, João Alberto. E aí hoje temos aí mais uma vez a oportunidade de termos conosco Marcos Jordão, do Centro Espírita Humildade e Amor. Boa tarde, Paulo Maia. E aí ele vem falar desse tema que tantos espíritos corriqueiramente nos chamam a atenção para que a gente possa tirar de nós, extirpar de nós esse sentimento tão tóxico. Tá? Então, antes da gente começar a nossa palestra, eu vou fazer a prece inicial e aí depois eu vou passar a palavra para o Marcos, tá legal? Mestre amado, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos para mais uma palestra do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita, e que possamos aprender o máximo do que aqui vai ser falado, que os espíritos guardiães da casa, a espiritualidade, possa amparar o nosso companheiro que aqui está para nos trazer esse tema sobre a vingança. Pedimos permissão, então, para darmos por iniciada a nossa palestra, que assim seja. Graças a Deus. Teu microfone. Marcos Jordão, aí a palavra é toda sua, fique à vontade. Boa noite, queridos irmãos, companheiros no Ideal Espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incomparável de nossas vidas. Queria agradecer aí o convite mais uma vez para estarmos aqui presentes, ainda não de maneira física, mas de maneira virtual e com certeza unidos pelo pensamento na busca de um mundo melhor. Sabemos que para que o mundo se torne um lugar melhor, cada um de nós precisa cumprir o seu papel. Acredito que talvez essa seja uma grande lição que esse momento de pandemia está nos servindo, que é justamente essa questão de entender que não adianta querer pensar só no próprio bem-estar, porque precisamos cuidar um dos outros, já que existe uma infecção que caminha, né, que tem como veículo de proliferação exatamente todos nós. Então precisamos não só cuidar de nós, como precisamos cuidar dos outros. Então que Jesus aí esteja a nos abençoar e que possamos tirar, dentre muitas lições, que essa seja uma das mais especiais, o cuidado com o outro. E pensando nisso, o tema que nos convidaram aqui para falar, para bater um papo, é essa questão da vingança. Vingança é uma palavra pesada, né? Uma palavra complicada, e que Kardec vai fazer questão de dedicar um item exatamente com esse título, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, falando da vingança. Vale como função didática, pedagógica, entender que esse item, a vingança, ele encontra-se dentro de um capítulo intitulado Amai os vossos inimigos. E falar de amor aos inimigos, particularmente eu, não sei se vocês também pensam assim, é um assunto sempre muito complicado. Diria eu, não de compreender o que exatamente o Cristo quis dizer com isso, mas de colocar isso em prática. Porque vamos pensar no seguinte, o Espiritismo ele nos traz uma proposta de pensamento. O Espiritismo ele vem a ser conhecido como uma filosofia espiritualista. Então, a principal função da filosofia é nos fazer pensar. É nos fazer pensar sobre a vida, não só sobre a vida, mas sobre a nossa própria vida. Mas não só pensar e compreender a vida,
mas também aplicar aquilo que se aprende, aquilo que se entende e que se compreende, aplicar à vida e à própria vida. Portanto, a filosofia, o espiritismo, que é uma filosofia, como eu falei, está lá na página de rosto do Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. Portanto, se essa filosofia, se esse espiritismo não adiantar para nós aplicarmos na nossa própria vida, se ele não serve para o nosso dia a dia, ele não serve para muita coisa. O espiritismo vem com uma proposta onde nós possamos pensar os ensinamentos morais do Cristo de uma maneira útil no dia a dia. Não é só aquela questão de nós irmos a uma casa espírita, nos emocionarmos com a palestra, nos envolvermos com a prece, com tudo que foi dito, estarmos abertos a um passe magnético, a uma água fluidificada, ir para casa aliviados e no dia seguinte os aborrecimentos continuam tal e qual como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Não dá para servir só como um carregador de bateria. Também ele faz isso, também faz. A proposta terapêutica é essa, mas ele precisa servir para que, aplicando ele na nossa própria vida, nós possamos tornar a vida mais leve, mais suave, aquela felicidade que o Cristo vem para nos anunciar. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou lhes dou como o mundo dá. Então, a paz do Cristo é uma paz de equilíbrio, uma paz que possa permanecer em nós. Então, o que eu tiro de aprendizado, seja lá o que for, de um estudo, de uma palestra, e que esse aprendizado eu uso no meu dia a dia, na minha própria vida. Então, isso é algo que tem norteado muito os meus pensamentos e reflexões sobre o Espiritismo e que eu estou aqui para dividir esses meus anseios com vocês, na esperança de que possa servir de ferramenta, de instrumento para que vocês também pensem sobre a própria vida e, se couber, apliquem a ela. E ficarei muito feliz de que, se isso tiver servido um pouquinho, que seja para suavizar o dia a dia. Então, a questão da vingança. Né? Vingança. E aí vamos pensar o seguinte, está dentro do capítulo que fala amar o inimigo. Porque, vejam só, e aí eu vou lembrar aqui do pensador, um dos pais da psicanálise, né, principalmente da psicanálise pós-freudiana, o Lacan. O Lacan vai dizer que o saber do mestre não interfere no saber do inconsciente. Olha só que coisa interessante. O Lacan está querendo dizer o seguinte, às vezes você sabe de uma coisa, você entende até porque você aprendeu em algum lugar, você teve um estudo, então você sabe explicar exatamente tudo aquilo, como as coisas acontecem, como funcionam, como as coisas me atingem, como eu deveria me comportar para elas me atingirem menos, mas mesmo assim, quando chega na hora do problema, na hora que a coisa acontece ali naquele exato momento, eu não consigo me controlar e eu vou lá e erro de novo, faço de novo. Entendeu? Então parece que tudo aquilo que eu sei, na verdade é muito bonitinho, é muito lindo, é muito emocionante, mas na prática, no dia a dia, não nos serve para grandes coisas. Isso é o que parece. Eu queria aqui relembrar uma questão que Allan Kardec propõe aos espíritos, mais especificamente a Santo Agostinho, quando Kardec pergunta o que eu tenho que fazer para alcançar a felicidade, o que eu preciso fazer para ser feliz. E os espíritos respondem assim, vocês devem conhecer essa questão, é uma das mais famosas do livro. Né? Eles respondem assim, conhece-te a ti mesmo. Então, olha só, Kardec chega, eu gostaria muito de ser feliz, de melhorar a minha vida. O que eu tenho que fazer? Aí o cara vai falar assim, você tem que se autoconhecer,
né? Você tem que se entender melhor. E aí tem vários caminhos. Você tem que fazer meditação, você tem que se aplicar mais ao estudo. Mas notem bem, essa é uma informação que a gente já conhece há muito tempo. Essa informação foi trazida ao conhecimento público, foi tornada de conhecimento mais amplo e, portanto, mais famosa pelo filósofo da antiguidade Sócrates. O conhece a ti mesmo. E Sócrates cunhou essa frase lá do Santuário de Delfos, na Grécia arcaica, na Grécia antiga, onde estava escrito lá assim, conhece a ti mesmo. Então Kardec fala assim, olha só, eu já sei disso. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação. Eu já conheço isso. Né? Conhece-te a ti mesmo? Eu já sei. O que eu quero saber, na verdade, é como é que eu faço para me conhecer. Saber que eu tenho que me conhecer e com o autoconhecimento, o domínio dos meus anseios, das minhas angústias, eu sei que se eu dominar isso, eu vou viver melhor. Não tenho essa dúvida. Porém, eu quero saber como é que eu faço. Tá entendendo? Porque assim, a gente tá falando de vingança. Você fala assim, você tem que perdoar. Você precisa amar. O importante é o amor. Há pessoas que, às vezes, para justificarem a falta de estudo, a falta de interesse pelo estudo, falam assim, não, eu não estou estudando, mas eu sei que o importante é o amor. Ninguém duvida disso. Todos nós já sabemos que o importante é o amor. Mas eu pergunto o seguinte, você sabe o que é amar? Você sabe o que é o amor? O amor é fazer o bem, mas você sabe o que é o bem? Você sabe que o bem proposto pelo Jesus é o bem ao outro? É aquilo que é de melhor para o outro, e às vezes o bem do outro não é bem aquilo que você acha que deveria ser. Isso acontece muito na relação pais e filhos. Então, essa inquietação de Kardec que eu vejo, né? Eu sei que eu tenho que me conhecer melhor, eu sei que eu tenho que conhecer a mim mesmo, mas como é que eu faço isso? E Santo Agostinho responde, Santo Agostinho não foge da pergunta. Ele vai falar assim, olha, quando eu vivia na Terra, antes de dormir, eu refletia sobre o meu dia. Será que eu tive a oportunidade de praticar o bem, ajudar alguém e não aproveitei? Será que eu aproveitei, mas poderia ter feito melhor? Será? Ou seja, Santo Agostinho está dizendo o seguinte, para você se conhecer melhor, você precisa se questionar. Você precisa estar o tempo inteiro confrontando a você mesmo. Buscando dentro de você as respostas para uma vida melhor. Então, vejam só. Os espíritos nos conclamam a pensar. Espiritismo é pensamento, é a proposta do espiritismo. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que amar. Eu sei que o importante é o amor. Eu sei disso. Porém, eu não amo ainda. Mas se eu não amo, o que eu faço? Se eu também não devo odiar. O ódio também não é um bom caminho, segundo a recomendação. Então, se eu ainda não amo, vamos pensar como eu deveria agir se eu amasse, já que eu ainda não amo. Então, a proposta da conversa é exatamente isso. É entender, é não se conformar pura e simplesmente com um ensinamento bonito, com uma frase de efeito. Elas são bonitas, elas têm frases de efeito e é até um recurso pedagógico para nós nos atentarmos, nos apegarmos a ela. Mas pensar com profundidade, com reflexão. Então vejam só, quando Kardec nos conclama a amar o inimigo, obviamente que pensando de uma maneira rápida, e ele fala isso lá, é muito fácil amar o amigo, né? Eu amo meus amigos, eu amo a minha família. É o mínimo. É o mínimo. O Chico Xavier dizia que se Jesus nos recomendou o amor ao inimigo, imagine com que imensa ternura nós devemos tratar aqueles que nos oferecem o coração. Então, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha, amar o amigo
tranquilo. Mas e o inimigo? Porque qualquer um ama o amigo, inclusive os malfeitores. Então, devo amar o inimigo, por quê? Porque amar o inimigo é um degrau, é um passo à frente no rumo à evolução. Ok? E aí, deixa eu abrir um parênteses aqui também para fazer um lembrete. Quando nós estamos falando em filosofia espiritualista, vale ressaltar que já estamos aqui pensando em nós, quando nós pensamos sobre a vida, sobre nós estamos pensando como espíritos imortais. E não só como espíritos imortais, bem como com a ideia de que esse espírito imortal ele é criado simples, ignorante, ele está determinado à evolução, porém, para evoluir, ele precisa reencarnar e trabalhar a si próprio para conquistar valores intelectuais e morais, a fim de galgar essa evolução. Portanto, para isso eu preciso reencarnar. Ou seja, nós estamos falando aqui, gente, de espíritos imortais, que já nos conscientizamos que somos e de que estamos reencarnando com os objetivos inerentes à reencarnação, que tem o objetivo de ser um instrumento para a evolução. E nós estamos reencarnados em provas ou em expiações, conforme colocam os espíritos lá para nós, se eu não me engano, questão 136, quando ele fala da encarnação, que é feita em provas ou expiações. Então, fechando o parênteses para a gente lembrar isso. Porque o que Kardec fala lá no Livro dos Médiuns? Ele fala, olha, eu não recomendo que você tente convencer ninguém a ser espírita. O espiritismo não tem o objetivo de fazer número, né, de fazer proselitismo. Mas se você vai fazer isso, primeiro você tem que verificar se a pessoa com quem você vai conversar, se ela crê, se ela acredita que ela é um espírito, que ela possui uma alma, ou que ela é uma alma encarnada. Se ela não acha que ela é uma alma, se ela não acha que ela é um espírito, não dá nem para iniciar a conversa. Portanto, aqui nós estamos falando, né, na questão do espírito imortal reencarnando etapa a etapa rumo à perfeição relativa. Então, amar o inimigo é de que nós falávamos, e amar o amigo é fácil, difícil amar o inimigo, mas Jesus recomenda o amor ao inimigo. Então, vejam só, aí é o que eu falo, a gente tem que tomar cuidado para refletir, para nós não nos atirarmos naquele reducionismo de falar assim, eu aprendi lá que eu tenho que amar o inimigo, então amanhã eu vou cumprimentar aquele meu vizinho chato pra caramba, e o vizinho é chato mesmo, o vizinho implica com tudo, implica com carro na calçada, implica com cachorro, implica com criança. O vizinho é chato, é um fato. Mas eu preciso amar esse chato. É verdade, é o que Jesus fala, preciso amar esse chato. Então amanhã eu vou amar. Parece até que aperta um botão, parece até que o espiritismo tem esse poder dessa maneira. Aperta o botão e eu já estou amando todo mundo. Só que o que acontece? Aquilo que nós mencionamos a respeito lá das reflexões de Santo Agostinho e do Lacan, lá da psicanálise. Só que chega uma hora que eu estou de ovo virado, eu chego do trabalho irritado, porque peguei trânsito ou qualquer coisa, encontro o vizinho, ele solta uma piadinha para mim e eu esqueço tudo e brigo com o vizinho. Então vejam só, não é fácil amar esse inimigo. E Kardec vai dizer que é verdade. Por quê? Porque a sensação de bem-estar que nós temos na presença de pessoas queridas, de amigos queridos, não é gerada pela presença do inimigo. E aí, por fatores fluídicos do pensamento, que ele vai trabalhar isso muito bem lá no capítulo 14 da Gênesis, mas nós emanamos pensamento o tempo inteiro. E esse pensamento emanado, ele nos causa impressões. Nós estamos o tempo todo nos relacionando. Então, pessoas queridas nos emanam uma sensação boa de estar na presença. O inimigo não tem. Então, não adianta ser um fato. Portanto, o que ele está dizendo que quando ele fala amar o inimigo, ele não está falando sinta-se bem perto do inimigo. Isso não é possível. Mas ele está dizendo que você precisa dar a oportunidade ao inimigo, por exemplo, de reconciliar-se. Você precisa torcer para que ele se dê bem na vida. Você não pode ficar torcendo para que tudo na vida dele dê errado. Você não pode ficar
querendo que ele perca o emprego ou que ele se dê mal. Então você tem que pensar positivamente. Então notem bem aquilo que nós começamos a falar. A função do espiritismo é pensamento. Ele nos conclama à razão. Porque eu não tenho sentimento. Então, está entendendo que eu não amo o inimigo? Eu não amo, isso é um fato. Jesus usou de uma força de linguagem, ame o inimigo. Eu não amo. Só que agora eu vou pensar o seguinte, eu preciso dar um jeito de amenizar a minha relação com esse cara para minimamente conseguir emanar, desejar coisas boas para ele. Minimamente. Não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque esse cara me causa um mal-estar. Esse cara realmente fez coisas comigo que me entristeceram. Esse cara realmente fez coisas comigo que me prejudicaram muito. Ok? Mas lembrem-se que nós estamos falando de quê? De espíritos imortais que estão em processos reencarnatórios a fim de atingir a evolução. Tudo bem. E aí o nosso assunto não é especificamente o amor aos inimigos. Está dentro do contexto. Quer dizer, isso é a temática. O contexto é a vingança. Porque aí isso vai além, a vingança vai além do simples fato de eu pura e simplesmente não conseguir amar o inimigo. Porque note bem, quando nós falamos de perdão, que é um assunto que se relaciona com isso, eu falo assim, eu posso falar assim, eu perdoo ele, tá tudo tranquilo, tô de boa, mas eu não quero vê-lo na minha frente. Eu não quero papo com ele, pede para ele não passar mais aqui na minha porta. O que eu estou querendo dizer, na verdade? Que eu entendi que eu preciso deixar isso para lá. Só que a presença dele é insuportável para mim. E é um fato. A presença dele vai fazer com que eu me lembre do que ele me fez. Isso vai me fazer mal. Isso vai fazer com que eu tenha vibrações ruins e vibrações negativas. Então, eu preciso ficar longe. Há quem diga assim, mas isso não é perdão. Eu até entendo que não é um perdão amplo. Mas vamos pensar aqui muito rapidamente, que perdão não é assunto, que o perdão é bom para quem perdoa. A proposta do perdão é você se libertar. Perdão em nada tem a ver com esquecimento do que foi feito. Isso em alguns casos é impossível. Isso em alguns casos não existe isso. Vamos pensar no seguinte, uma coisa trágica. Vamos dizer que alguém provocou um acidente ou propositalmente fez com que eu ficasse paraplégico numa cadeira de rodas. Pensar nisso. Um pensamento trágico. Me deu um tiro nas costas e eu fiquei paraplégico. E aí vamos pensar no seguinte, vamos dizer que eu perdoe. Eu perdoo, mas eu vou esquecer o que ele fez comigo? Claro que não. Toda vez que eu olhar para minhas pernas ali, sem a possibilidade do movimento, eu vou lembrar do que ele me fez. Aquilo vai me fazer mal. Aquilo vai me entristecer. Então a proposta do perdão não é essa. A proposta do perdão é fazer você esquecer o ódio que você está sentindo. Porque o ódio que você está sentindo é que vai acabar com você. Então, a proposta do perdão é o seguinte, é se desligar daquilo, daquele ódio, daquela mágoa, daquela angústia que está te destruindo e que não está te ajudando em nada. Ficar lembrando e remoendo aquilo que aconteceu não está te ajudando em nada, está piorando, porque você está entrando em depressão, você não consegue tocar a sua vida. Então você precisa se desligar para quem? Por você. Essa é a proposta do perdão, é essa. É bom para você. Você vai seguir o seu caminho? Bem, claro que não. Você vai seguir o seu caminho sem movimento das pernas. Vai seguir o seu caminho triste. Vai seguir o seu caminho com traumas difíceis de serem resolvidos. Vai seguir o seu caminho chorando. Vai seguir o seu caminho sangrando. Mas vai seguir o seu caminho. E um dia passará. Porque enquanto você está preso pelo sentimento do ódio, da mágoa, o que é a mágoa? A mágoa é aquela raiva pouquinha, né? Mas que você não consegue se livrar dela. Você encontra as pessoas, aí você conta, você sabe o que ele me fez. Quer dizer, você está preso ali e você não consegue seguir o teu caminho.
né? Você conversa com espíritos desencarnados, conversa com os espíritos nas reuniões mediúnicas, e eles falam assim, eu preciso me vingar dele, eu estou aqui há 100 anos observando ele. Tá tudo bem, mas em 100 anos você fez o que da sua vida? O que você fez da sua vida? Então a proposta de perdoar é seguir em frente. É se dar a oportunidade de lamber a ferida, de se recuperar, de buscar tratamentos, terapias, de buscar esquecer. Aí sim, porque enquanto você não der o primeiro passo, você não se liberta disso tudo. Então, essa é a proposta. E aí, notem bem, quando a gente parte para a questão da vingança, é exatamente isso, porque além da gente não conseguir conviver com o inimigo, a gente ainda quer se vingar, a gente quer dar o troco. E qual é a lógica da vingança? A lógica da vingança é justiça. Mas que justiça? A nossa justiça. Mas, gente, pensa o seguinte, qual é a lógica da nossa justiça? A justiça humana, a justiça da Terra. E aqui é que está o ponto de nós nos entendermos como espíritos imortais. Porque se a gente não nos entendermos como alguém que... não como alguém que iniciou a vida no berço e vai encerrar no túmulo, nós recomeçamos uma etapa no berço, encerraremos uma etapa no túmulo e continuaremos a viver, porque a gente morre, mas não sai da vida. Se a gente não tiver isso muito bem estabelecido dentro de nós, fica difícil entender esses conceitos. Difícil entender esses conceitos. E também difícil entender os conceitos quando nós não conseguimos compreender o que o Espiritismo traz para nós com relação à reencarnação. Então, o que eu preciso fazer? Porque se eu vou me vingar, qual é a minha lógica? Fazer justiça. O que eu acho que é justo, na verdade? Eu acho que é justo a pessoa que me tirou o movimento das pernas também perder o movimento das pernas? Isso resolve o problema? Então, notem bem, o Espiritismo, quando fala de reencarnação, quando fala de nós estarmos aqui de novo para reestabelecermos um caminho natural que nós abandonamos em determinado momento, ele está falando de reabilitação. Reabilitação, reabilitar-se, de responsabilidade. Então, note bem, isso é muito interessante, né? Porque, note bem, para eu me reabilitar, para que eu possa me reabilitar, primeiro eu preciso me arrepender. Depois eu preciso expiar, para depois me reabilitar. Enquanto eu primeiro não me arrependo, eu continuo preso ao fato, eu fico cristalizado em algo que aconteceu. Então vamos pensar na justiça nossa. Né? O máximo que a gente consegue obter de justiça, pensando aqui na vida no dia a dia, na vida de nós como seres encarnados. Na justiça, na legislação. O máximo que a gente consegue, se a gente pensar em se livrar de um inimigo, em se vingar dele, o máximo que a gente consegue é afastar ele de nós. É criar um isolamento social. Pensa bem, aí vai que uma pessoa chega assim e fala, Marcos, resolvi o seu problema. Fala assim, mas como assim? Eu continuo sem andar. Eu continuo sem o movimento das pernas. Não, resolvi o seu problema. Eu encontrei o assaltante, o bandido, que te deu um tiro e tirou os movimentos da sua perna. Nós demos um tiro nas costas dele e ele também está sem o movimento das pernas. Resolveu? Resolveu o meu problema? Então, o que verdadeiramente nós queremos? Nós queremos... É isso que Jesus fala da questão do olho por olho, dente por dente. Quando ele fala, não contra. Jesus não fala contra o olho por olho, dente por dente. Jesus fala assim, vamos melhorar o olho por olho, dente por dente. O olho por olho, dente por dente já cumpriu o seu papel social. Já trouxe uma organização, uma sociedade muito selvagem, muito primitiva, sem regra nenhuma. O olho por olho, dente por dente resolveu o quê? Através do medo. Eu falo para você, olha só, se você furar o olho de uma pessoa, eu vou furar o seu. Aí você, com medo de perder o olho, você não fura o olho da pessoa.
Mas estão entendendo que isso não é uma questão, isso não é moral? Porque a moral, ela faz com que a gente pense em liberdade para escolher. Eu gosto muito de pensar em moral dessa maneira. Moral não é um conjunto de regras, de normas que eu tenho que seguir, até porque essas regras e normas vão mudar de acordo com a região, com o país, com a religião que você tem, elas vão mudar. Eu gosto de pensar em moral em uma situação onde eu tenho que escolher o que é melhor para a minha vida, com liberdade para fazer. Quando eu tenho uma imposição dessa do olho por olho, dente por dente, eu não faço porque eu estou com medo de perder. Sei que se eu arrancar o dente de alguém, eu vou perder o dente. Sei que se eu furar o olho de alguém, eu vou ter o olho furado. Sei que se eu matar alguém, a justiça vai me prender. Isso não é um conceito bom de moral. Isso não é. Então, por isso que Jesus vem para aperfeiçoar. Né? Para aperfeiçoar. Então, no conceito de Jesus, né, não adianta você retribuir o mal com o mal. Isso é uma matemática ainda primitiva, né, digamos assim, que é aritmética. Então, 1 mais 1 na matemática, né, melhor dizendo, se eu perdi alguma coisa porque alguém me tirou alguma coisa, então eu tenho menos 1. Fiquei com menos 1. Perdi um dente, com menos 1. Aí eu vou lá e faço justiça arrancando o dente daquela pessoa. Então ela também ficou sem o dente. Então eu estou com menos 1, ele também está com menos 1, e o mal se anula pelo mal. Se anulou, eu continuei sem o meu dente. E agora ele também continua sem o dente dele. Agora, 1 mais 1 são 2, diante de uma consciência cósmica. A matemática de Jesus é o seguinte: quando eu perdoo, né, porque na matemática de Jesus, se eu tenho menos 1, né, e eu perdoo, eu deixo para lá, menos 1 com menos 1 dá 0. Então, o perdão traz essa capacidade de você não aumentar o problema, não fazer com que o problema cresça. Então, eu preciso perdoar para quê? Para que eu siga a minha vida em frente. Então, a vingança, ela tem esse conceito de justiça. Eu vou me vingar, ou seja, é uma ilusão, uma doce ilusão de que quando eu me vingar, eu resolverei o meu problema, e não vai resolver o problema. O problema não será resolvido. Note bem o que Kardec fala aqui no Evangelho, porque ele vai falar da vingança e vai falar como duelo. Ele fala do duelo como resultado da vingança. E eu acho que o duelo nunca esteve tão presente na nossa sociedade, né? O que a gente assiste hoje nas redes sociais de duelos de ideia, né? Vamos ver quem ofende mais, né? Quem consegue descobrir o erro do outro para lixar, né? Nós promovemos verdadeiros lixamentos, né? Quando descobrimos o erro. Então a gente está vivendo épocas de quê? De duelo. Ninguém senta para conversar e trocar ideia, parar para pensar no que o outro tem a dizer e de repente refletir e chegar à conclusão. Sabe que eu não pensei por esse ponto? E mais e melhor do que isso, quando eu dou a oportunidade do outro falar, quando eu escuto o que ele tem a dizer, aí depois ele vai ter que escutar o que eu tenho a dizer. E a gente vai discutir ideias, refletir sobre o que cada um e ver o que eu posso aproveitar e mudar de ideia, porque nós estamos aqui para mudar de ideia, gente. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas do jeito que não está dando muito certo. Precisamos mudar as condutas, mudar o rumo. Então, a ideia de vingança é essa, só que o que a gente consegue fazer? No máximo, o que a gente consegue fazer em termos de justiça é afastar a pessoa, a criatura, da sociedade. Então, você pensa o seguinte: nós estamos vivendo aí com o Covid, né? O Covid é uma doença infecto-contagiosa, que tem uma contaminação muito rápida, através do ar, através das gotículas. Então, se uma pessoa espirrou no ambiente, se você vier andando e passar pelaquela nuvem de gotículas do espirro, está arriscado você pegar o Covid, se ele tiver o vírus.
Então, vejam só, eu sei que tem uma pessoa que está com Covid, que está com coronavírus, e sei que se eu deixar ela vivendo socialmente, ela vai contaminar todo mundo. O que eu faço? Coloco ela em isolamento. Tá com Covid, isolamento, 14 dias ali trancado. Para quê? Para tirar ela do convívio, porque naquele momento ela não pode conviver, ela não pode viver socialmente, porque ela se tornou um perigo, muitas vezes para si própria e, na maioria das vezes, para a sociedade. Então, preciso retirar essa pessoa do convívio. E eu poderia dar 1000 exemplos com isso. Quando a gente pensa no nosso direito penal, né, o direito penal, que é o único ramo do direito que tira a liberdade da pessoa, a ideia deveria ser essa: isolar a pessoa do convívio social, porque ela é uma pessoa nociva à sociedade, até para o bem dela, para que ela não se complique mais. Esperar ela se recuperar, para que depois da recuperação ela possa voltar ao convívio social saudável. Lembrem-se que em alguns momentos lá da codificação, no céu e inferno, Kardec os espíritos comparam a Terra a um presídio, a uma cadeia, que você, quando toma o corpo, você, quando encarna, você vai para a prisão. Quando você desencarna, você sai da prisão. Você passa a ser um espírito livre. Então, nós estamos aqui para cumprir essa etapa evolutiva. Notem bem que quando ele fala do duelo, ele vai falar uma coisa muito interessante. Aquele que recorre ao duelo, ele tem uma fragilidade moral tão grande quanto aquele que se suicida. O duelo é resultado de uma fragilidade moral equiparada ao suicídio. São os espíritos que dizem isso aqui no Evangelho. Vai lá no capítulo lá e dá uma lida. Por quê? Porque o que eles dizem é que o suicida é aquele que não teve a serenidade, não conseguiu enxergar e muitas vezes ter a coragem, e aqui eu não estou discutindo se o suicida é um covarde ou é um corajoso, mas ele não conseguiu superar os problemas que ele está passando. Qual é a lógica do suicida? Vou me matar e resolver os problemas. Só que os problemas não se resolvem, porque ninguém morre. Então, o suicida é aquele que optou por não resolver os problemas que ele está envolvido ali, e seja ele problema qual for. O problema de cada um, né, cada pessoa é que tem a capacidade de medir se o problema é grande ou é pequeno. Né? Nós medirmos o problema do outro é muito fácil. Eu quero medir quando nós estamos passando pelo problema. E o duelo? O duelo, o camarada que opta pelo duelo, opta em agredir para se vingar, ele, igualmente, aquele que fugiu do suicídio, igualmente, a fuga do suicídio, ele está optando por uma fuga moral. Por quê? Porque ele não conseguiu aguentar um desaforo. Ele recebeu um desaforo, ele recebeu uma coisa que obviamente perturbou ele profundamente, atingiu ele lá na honra, no que ele entende ser honra, e na incapacidade de resistir ao insulto, ele resolve revidar, resolve se vingar. Então os espíritos colocam isso de uma maneira, de uma fraqueza moral. Ou seja, aquele que duela, aquele que se vinga, ele não é forte. Ele seria forte se nós estivéssemos diante de um mundo material, de um mundo onde nós estivéssemos numa sociedade que não iríamos responder aos nossos erros. Se nós pensarmos na justiça do homem, o que muitas pessoas fazem e não pagam pelos seus erros, e nós achássemos que o mundo acabou por aí e pronto, seria uma coisa de se pensar na vingança ou no duelo. Porque se a morte nos tira a vida, se a morte é a finitude e o fim da vida, muito bem fariam aqueles que revidavam. Muito bem fariam aqueles que procuram se dar bem à custa da dor e do sofrimento alheio. Porque, afinal de contas, se a vida vai acabar, o quê? Eu preciso gozar plenamente, gozar o máximo daquilo que a vida possa me oferecer. Porém, nós sabemos que não é assim.
nós sabemos que a vida prossegue triunfante e nada consegue morrer. Isso foi demonstrado pelo Cristo na manhã esplendorosa do terceiro dia, quando, diante do sepulcro vazio, ele prova que ninguém morre. Então, a morte é apenas um fenômeno biológico de entrar no corpo e sair do corpo. E a vida prossegue triunfante. E, além de tudo, existe um Deus. Existe uma causa primária, a inteligência suprema que dirige o universo. E aí sim, dessa causa primária, dessa inteligência suprema, nós não temos como escapar. Não como um legislador, não como alguém que pune, mas como alguém que vai articular uma legislação, leis naturais que farão com que nós tenhamos que colher aquilo que nós plantamos. Portanto, pensa bem, quando nós vemos um paraplégico, uma pessoa com uma deficiência mental, uma pessoa com dificuldades, e aí eu estou falando no campo da saúde, seja ela mental ou da saúde física, porque a pessoa nasceu com aquilo ali. Ela nasceu muitas vezes completamente alienada da sociedade. Ela nasceu com limitações, que o corpo nos impõe limitações, que se nós pensarmos apenas numa vida única, não dá para entender por quê, em que momento houve o erro. Porque erraram a vida, a natureza, mas se nós pensarmos exatamente nesse sentido, em que a justiça vai nos alienar do convívio social até nós nos reabilitarmos a fim que possamos voltar à convivência social, então isso seria algo a nos dar uma outra opção. Nos dar uma outra opção do que fazer quando nós estamos para nos vingar. Então, o que eu estou tentando refletir aqui com vocês é exatamente opções para a minha vontade de ir às forras de alguém. Se eu não quiser falar assim, porque eu não tenho a intenção de me vingar de alguém, matando, mas eu tenho uma pessoa lá que que se ele se desse mal, não seria nada. Então, para nós pensarmos o que isso me traz de contribuição. Nós tivemos uma discussão aí agora, recente, está quentinha ainda, né? É sobre a questão de estupro. E eu não vou falar aqui da questão do estupro, nem da questão do aborto, até porque a questão do aborto, eu não entendi por que tanta discussão em alguns canais espíritas, até porque é ponto pacífico, né? Kardec admite. Kardec não, os espíritos respondem a Kardec que, no caso da vida da mãe em risco, né, o aborto é algo aceitável entre a vida da mãe e a vida daquele espírito que está reencarnando, opta-se pela vida da mãe, porque já é um espírito ali formado, que já tem um planejamento e por aí vai. Então, isso é ponto pacífico. E aí sempre vem a discussão sobre o aborto, e obviamente, como espírita, eu tenho grandes reservas críticas ao aborto. Sou contra, a não ser no caso da vida da mãe em risco. Mas a pessoa que foi estuprada, mesmo que a vida da mãe... mas cada caso tem que ser analisado com o seu caso. Cada caso precisa ser analisado. Existem responsabilidades maiores e menores. Então, como eu falei, não estou aqui agora para discutir o aborto. Eu lembrei do aborto porque eu lembrei do Chico. Que o Chico chegaram para ele e falaram assim, Chico, o que você acha do aborto? Aí tentaram polemizar com o Chico. E o Chico, com toda a sabedoria, chegou e falou assim, o que eu tenho a dizer do aborto, aquele jeitinho do Chico, é que eu agradeço muito a minha mãe por não ter me abortado. Então vejam só como é que o Chico muda a perspectiva do olhar. Olha a sabedoria do Chico. Porque é muito fácil, e aí aqui não só falando do aborto. O aborto é outro tema, para outro dia nós discutimos, né, as visões aí sobre isso. Mas a perspectiva de você se colocar no lugar do outro, porque o Chico, ele fez o quê? Ele se colocou no lugar do abortado. E se fosse você o abortado? Se fosse você, né, que tivesse que passar pela situação do outro. Jesus faz isso na parábola do bom samaritano.
Porque Jesus é indagado quem é o meu próximo. E aí ele coloca lá um desconhecido. Uma pessoa que foi surrada, foi agredida, deixaram o camarada nu, ele apanhou. Não dava para saber quem era o cara. O cara era um desconhecido, estava desmaiado. E aí passam ali as pessoas para ajudar. As pessoas chegam ali para ajudar e olham para aquele ali. Os dois primeiros, vocês lembram, né? Foi o sacerdote e o levita. Passam. E quem resolve ajudar foi um samaritano que ajudou. E aí a discussão era em torno de quê? Era em torno de quem é o próximo daquele camarada. Então, quando eu quero saber quem é o meu próximo, notem que a gente está falando do amor, do amor ao inimigo. Então, quando eu quero saber quem é o meu próximo, eu preciso primeiro me perguntar o seguinte: é sobre que perspectiva eu estou querendo entender quem é o próximo? Porque Jesus pergunta isso para o doutor da lei, lá na parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Ou melhor, quem foi o próximo do caído? É o que Jesus pergunta. Ele conta a parábola, aí fala lá que passaram dois, o sacerdote e o levita não ajudaram, ajudou o samaritano, e aí Jesus pergunta quem foi o... Vejam só como é que Jesus faz, né, igual o Chico. Ele inverte a perspectiva. Ele quer saber quem é o próximo do cara que está caído. Não eu. Eu chego assim, então notem bem, eu chego assim para ajudar uma pessoa. Né, eu olho, não, essa pessoa torce para o mesmo time de futebol que eu. Não, então, essa pessoa é espírita igual a mim? Essa pessoa... Né, porque essa era a discussão lá na época de Jesus, que havia correntes diferentes. Então, mas isso quando eu estou escolhendo. Agora, e se você for o caído? Então, vamos ver que você foi assaltado numa estrada, assaltaram você, bateram, agrediram, deixaram você jogado, levaram o seu carro, levaram o seu dinheiro, levaram tudo, você está lá caído, né, está correndo risco de morte, e aí você começa a rezar e pedir a Deus para que passe uma pessoa para te ajudar. Aí Deus vai e fala para você, olha só, aqui pela redondeza não tem nenhum espírita para te ajudar. Aí você fala assim, não, pelo amor de Deus, manda qualquer um, serve qualquer um. No momento que eu estou caído, serve qualquer um. Então, isso são reflexões para nós pensarmos, e notem bem que eu continuo com a ideia de que cabe a nós refletirmos e pensarmos, porque eu não tenho nenhuma intenção aqui em fazer com que vocês percam, assim como eu, tá? E nem eu, porque eu não perdi até agora. Tá? Eu já estou há algum tempo nessa coisa de espiritismo, ainda guardo muito das minhas paixões primitivas, muito embora eu saiba explicar muitas delas como funcionam, por que funcionam, tenho as respostas e ainda não consigo dominá-las. Então, qual é a proposta para dominar a minha vontade de se vingar do cara, de se vingar do outro, de ir às forras, de não conseguir? Qual é a proposta? Qual é a proposta da doutrina espírita? É refletir e pensar a respeito do assunto. O que eu ganho com isso? O que eu quero com isso? Existe algum ganho? E uma vez eu conseguindo o meu intento, eu vou me libertar da angústia e do sofrimento? Mas se eu não fizer e o outro, ele vai ficar bem? E aí, assim, para nós concluirmos, chegando no pensamento dos imortais, os imortais que somos todos nós, mas eu me refiro agora aos imortais que estão desencarnados, quando nós conversamos com os desencarnados, isso é um assunto recorrente. Qual é o assunto recorrente? Querer se vingar. E é gozado para nós, veja que é um paradoxo, né? É gozado para nós, ambos, que a gente pensa da seguinte maneira: pô, mas como é que o cara quer se vingar? Vou dar um exemplo acontecido comigo. Conversava eu com o espírito e ele numa reunião na casa que eu frequento, né, uma reunião de desobsessão, e ele vira-se para mim e fala assim: vocês estão protegendo ele, que era a pessoa que estava lá em tratamento de desobsessão. Então ele se referiu: vocês estão protegendo ele, mas não adianta, porque eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo. Eu falei assim: mas como assim você pretende matá-lo? Não, eu vou matá-lo. Mas por que você vai matar? Não, eu vou matá-lo porque eu preciso me vingar, porque ele me matou. E aí eu pergunto assim: mas você morreu?
E aí o espírito, notem bem, o trabalho de doutrinação, de desobsessão, é um exercício muito interessante para nós encarnados, para nós exercitarmos justamente o quê? Essa habilidade que nós devemos adquirir para nós, porque é muito mais fácil essa habilidade com o outro. A gente faz com o outro, mas depois que desenvolver essa habilidade com o outro, a gente tem que aplicar na nossa vida. Desenvolver essa habilidade com o outro, de colocar ele para pensar. Note bem, o espírito está falando que vai matar o outro porque o outro matou ele. E aí você vira para ele e fala assim, meu amigo, você é a prova da imortalidade da alma, ele não te matou. E aí ele começa a cair em si. E você vai perguntar, mas você está há quanto tempo? Ah, mas eu estou há muitos anos, eu demorei muito a encontrá-lo. E ali, é o que eu falo, a falta do perdão não fez... ou melhor, fez com que ele ficasse preso àquela situação. Ah, mas e agora? O que você quer? Você quer que eu deixe ele para lá e ele vai ficar no bem bom? Não sei. O objetivo não é ele, o objetivo é a sua libertação para que a sua vida prossiga. Muito mal, mas e como é que vai ser? Não, vai ser difícil. Né? O trabalho de doutrinação não é um trabalho mágico, vai ser difícil. Você vai ter que se reabilitar, você vai ter que passar por algumas terapias, você vai, depois de um tempo, você vai ter que reencarnar. Reencarnar pode ser uma reencarnação difícil? Pode. Nós precisamos estar dispostos, mas para fazer isso é necessário entender o quê? É necessário pensar, é necessário refletir. Então, a proposta trazida aos espíritos no Evangelho da vingança é demonstrar que a vingança não tem nenhum sentido, não faz sentido. Não há argumento que mostre que a vingança seja algo que vá nos trazer algum benefício. E por quê? Acima de tudo, porque existe um Deus que é amor, dizia João. Existe um Deus infinitamente justo, mas infinitamente bom. Existe um Deus que está ali não é para castigar. Deus também não vai se vingar de ninguém. Não é assim, porque tem um livro chamado Libertação, que é um livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, e que lá no Libertação tem um momento que o Gúbio fala assim, não, nós estamos querendo agora ajudar o Gregório lá, que é o espírito mal das trevas, né, mal, momentaneamente mal, né, naquela situação, porque nós já estamos acompanhando ele 70 anos e nós percebemos que ele está sentindo um pouquinho de tédio. E nos últimos dias, ele está começando a ter assim um deslumbre de que talvez ele não vá conseguir chegar no objetivo dele, que é vencer através do mal. Então, note bem, chega uma hora que você fala assim, meu Deus do céu, mas Deus é infinitamente onisciente, onipotente, soberanamente justo e bom, onipotente Então, Deus vai vencer. Deus vai acabar vencendo. Não é isso. Não é essa a conclusão, não é desse... Deveria até ser assim. Seria mais suave a gente chegar a essa conclusão de que Deus é infinito nas suas potências. Não tem como. No final vai dar certo, porque Deus assim determinou. Deveria ser assim. Mas sabe por que não é? Porque a gente pratica o mal, vem as consequências. A gente faz para prejudicar, recebe a consequência. A gente tenta prejudicar, vem a consequência. Então, as consequências na nossa vida, eu começo a não entender, mas por que eu sofro tanto? Por que eu não saio? Por que eu me vinguei do cara? Eu fiz ele perder o emprego, eu fiz ele perder a família, eu fiz ele se matar e eu continuo. Porque aquilo que eu pratico, as ações que eu pratico no mal, será retribuído. Não é que existe uma retribuição. Sempre que eu desejo o mal para alguém, sempre que eu faço o mal para alguém, e esse é um pensamento do Cristo, antes que eu faça o mal, antes que o mal atinja a pessoa, o mal já está em mim. Quando eu desejo o sofrimento para alguém, aquele sofrimento já está em mim. Então, por isso que ele diz, ame a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se eu não me amo, se eu não quero me reabilitar perante mim, perante a vida, eu não tenho nada para oferecer a não ser aquilo que eu sou. E aquele que tem um sentimento de vingança, um sentimento ácido, um sentimento que tira a oxigenação do ambiente, aquela pessoa raivosa, essa pessoa já está sofrendo. Eu costumo dizer que ela não precisa de ajuda para sofrer. Não precisa se desejar mal para ela, já está sofrendo. E a vingança não vai resolver o problema, porque o problema está nela, a dor está dentro dela. Então ela precisa refletir, ela precisa entender para que ela possa chegar à conclusão de que realmente, desse jeito que eu estou fazendo, não vai dar certo. Então não é uma fórmula mágica. Não é uma prece que vai mudar a minha vida. A prece vai começar a me fazer afinizar com as entidades superiores, com os mentores que vão começar a me intuir coisas boas. Mas quem vai ter que fazer sou eu. Quem vai ter que chegar às conclusões sou eu. Então, que eu possa começar a pensar. Já que eu ainda não amo em alguns aspectos, mas como na maioria das vezes eu ainda não amo, e se eu não amo, o que eu devo fazer? Devo odiar? Não, devo pensar. Entre o amor e o ódio existe o pensamento moral, a reflexão. Pensar e analisar a vida, a minha própria vida, e aplicar a reflexão a essa vida. Então sejamos nós aqueles que contribuem para a construção de um mundo melhor, que não é fácil. Eu não costumo tentar induzir a ninguém a pensar que é fácil. Não é fácil, mas é possível. A caminhada não vai ser agradável, mas vai ser compensadora. Não vai ser uma caminhada que vai ser suave, vai ser uma caminhada cansativa. Mas sabe quando você chega do trabalho cansado, exausto, exaurido, teve um monte de problema, e chega no final do dia, você pensa no seu dia, pensa no que você conseguiu conquistar, pensa no que você teve que se esforçar. E aí você pensa assim, meu Deus do céu, cresci, valeu a pena, estou mais forte, amanhã vai ser mais suave, porque agora eu consegui me reabilitar, consegui me energizar melhor para prosseguir amanhã. E todo dia, o sol nasce, o dia começa demonstrando que sempre teremos essa oportunidade, porque somos espíritos imortais. Então, que nos abençoe Jesus, que ele possa estar presente nos momentos de dificuldade, que ao estarmos naquela dificuldade e acharmos que não vai conseguir, que não vamos conseguir, que tenhamos a serenidade para pensar, fazer um silêncio íntimo e profundo, escutar a voz lá na acústica da alma, que ainda ecoa lá do alto de um monte, que vem direto para a acústica da alma e que diz assim, vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, leve é o meu fardo, suave é o meu jugo, vinde a mim e eu vos abençoarei e aliviarei. Que assim seja, graças a Deus. Ok, muito obrigado, Marco, pela excelente palestra, pelas reflexões que nos propiciou, né, sobre esse tema tão importante para que a gente trabalhe ele dentro de nós, porque são várias reencarnações se vingando, dando troco, né, e a gente só tem a perder com isso. Tá? Muito obrigado aí, Ana Lúcia, Margarete, Marcos. Antes de pedir ao Marcos para encerrar, fazer a nossa prece, lembrar que na terça-feira nós temos esse evento especial aí, que é a comemoração dos 87 anos da Congregação Espírita João Evangelista, né? Claro que pela primeira vez, né, espero que a única, espero que a de 88 anos já estejamos presencial. Esta vai ser online, né? Vamos fazer com transmissão pelo YouTube pela primeira vez, tá? O que vai acontecer? A surpresa até para nós, que é a primeira vez que a gente vai fazer uma transmissão pelo YouTube, tá um pouco diferente, para dar uma dinâmica diferente, mas aí contamos com a participação de todos vocês, então reforçando que vai ser transmitido para o YouTube, não pelo Facebook,
na terça-feira, a partir das 19h30. Tá legal? Tem o post aí na página da SES. Tá? No mais, aí, muito obrigado a todos. Então, vou pedir ao Marcos agora para fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Só uma observação, eu vi que surgiram algumas perguntas aí, e aí vocês encaminham aí através do Facebook aí para o Humberto, que ele tem o meu WhatsApp, ele manda para mim, se a gente puder ajudar, tá? Se quem quiser. Eu vi que surgiram umas 2 ou 3 perguntas, e aí, embalado aqui pelo raciocínio, eu não consegui parar para me dedicar a elas, tá? Mas aí encaminha aí que a gente responde posteriormente, tá bom? Então vamos orar. Jesus, querido amigo incondicional de nossas vidas, estivemos aqui reunidos, imbuídos e unidos pelo pensamento em Ti, e por isso, devido à Tua promessa, que estaria presente quando um ou mais ali estivessem reunidos em Teu nome, devido a essa promessa, sabemos que Tu também aqui estavas. Tu também aqui estava presente conosco, já que, mais do que nunca, na condição que nós nos encontramos de termos que tomar todos os cuidados com a convivência física, sabemos que mais do que nunca precisamos estar unidos pelo pensamento, pelo propósito firme do bem, de ajudar o mundo a ser construído como um mundo melhor, de sairmos dessas dificuldades melhores, aprendendo as lições que elas possam oferecer a cada um de nós, dentro das suas particularidades, dentro das suas necessidades, e sabemos, com as orientações do nosso querido mestre Allan Kardec, que essa melhoria do mundo passa por uma execução pessoal. Cada um de nós precisa fazer a nossa parte. O mundo só se tornará melhor quando nós formos pessoas melhores, quando, sendo pessoas melhores, formos maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, pais, mães, amigos, vizinhos. Seja lá aquilo que nós formos, a condição que nós estivermos colocados na relação com o outro, dentro desse mundo de provas e expiações, seja a relação até mesmo aquela que a gente acha que não tem nada com isso, que é um desconhecido, até mesmo dentro dessas relações, nós precisamos nos aperfeiçoar na relação. Então sabemos que só nesse aperfeiçoamento, que é pessoal, que é intransferível, que é individual, estaremos contribuindo verdadeiramente para um mundo melhor. Que possamos ter a capacidade de sentar e conversar, de ouvir o outro, de entender as necessidades e muitas das vezes deduzindo que a solução do problema do outro fará com que o meu problema, consequentemente, também seja minorado. Que os mentores, pacientes, queridos, amigos, possam continuar com essa paciência, a nos intuir, a nos orientar, e que por qualquer motivo, os inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados, também possam compreender que nós também somos muito frágeis, que nós também erramos, que nós temos as nossas limitações e que, na condição de buscar entender as nossas limitações, nós vamos dando a eles também o direito de errarem, de terem suas limitações e juntos crescermos e fazer com que o mundo se torne melhor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Marcos, pela solicitude. Obrigado a todos. Podemos ter uma boa noite de sono. Obrigado. Até a próxima. Graças a Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau.